A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos que estão conosco conectados, lendo a palavra de Deus, assistindo esse vídeo agora e outros que vai vir assistir, que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar cada um, possa cobrir com o sangue precioso de Cristo, você, sua família, meu irmão, minha irmã, que você seja tremendamente abençoado através da palavra de Deus, que nós vamos ler aqui agora nesse momento. Então vamos começar. Hoje eu vou ler aqui Salmos, capítulo 1, versículo 1, onde diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Meus irmãos, é bem-aventurado o varão que não se detém na roda dos escarnecedores, que não se detém nos conselhos dos ímpios, do homem malvado, do homem mal intencionado, mas que medita dia e noite na palavra do Senhor, na lei de Deus, na lei do eterno Deus. A lei de Deus é a sua palavra. A lei de Deus está dentro do coração de cada ser humano que realmente quer servir a Deus com temor, com reverência, com respeito, com sinceridade. Quando nós lemos a palavra de Deus, as Escrituras, com essa referência, com esse temor, Deus sabe a intenção do nosso coração, que é de passar a verdade para as pessoas. E a verdade está na sua palavra, a verdade está nas Escrituras. Quando nós se aproximamos de alguém que não tem conhecimento da palavra, é uma pessoa ímpia, vive no mundo do pecado, que ela se aproxima de nós, que ela vê o vocabulário, o modo de nós falarmos, o modo de nós nos comportarmos perante a sociedade. Irmão, isso influencia muito. Nós influenciamos muito a vida dessas pessoas. Elas têm respeito por nós, quando ela é uma pessoa sincera. Ela respeita nós quando somos um cristão verdadeiro. Ela quer escutar nós falar. Ela quer escutar nós falar das Escrituras. Eu tenho experiência própria por o pouco que tenho de conhecimento da palavra, mas eu conheço o dono da palavra, o Deus eterno. O Senhor Jesus Cristo tem posto isso no nosso coração, e a gente tem conversado com muitas pessoas, tantos que cristão verdadeiro que conhece muito da palavra, como pessoas ímpias, a gente convive no dia a dia, né? E elas têm nos convidado para ir até as suas residências, ler a Bíblia, ler a palavra, falar de Cristo, falar do amor de Deus para eles, para os seus familiares. Eles não vão em templos, não estão indo em templo religioso, por algum motivo se decepcionaram, por os escândalos que a gente tem visto ultimamente, infelizmente, no mundo religioso, né? Mas como a palavra de Deus fala, é inevitável que o escândalo viesse pelas igrejas, né? Mas ai daquela, né? Enfim, então, muitos irmãos vão até
a casa, a residência de alguém, de algum conhecido, de algum amigo, convida ele, que quer escutar realmente a palavra de Deus, que quer escutar as escrituras, pede para você ler, pede para você orar, pede para você ter um diálogo a respeito da vida eterna, a respeito da salvação, que é através de Jesus Cristo. Então, isso é muito gratificante para nós, porque nós não somos merecedores de tantas maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. E a gente tem percebido que não é o tanto que nós frequentamos determinados locais religiosos, igreja, templo, sinagoga, o nome que você queira dar, enfim. O mais importante é nós ter uma vida consagrada com Jesus Cristo. Um companheirismo verdadeiro com Cristo. Porque o homem, muitas vezes, ele começa pregando a palavra de Deus, como Deus deixou para pregar para toda criatura, e depois começa a sair totalmente do foco principal, que é a palavra de Deus, deixa-se levar por ensinamentos antibíblicos. A gente tem visto isso no decorrer dos tempos, das eras. Isso vem desde do início, vem assim. Desde os nossos pais lá atrás, dos apóstolos, dos antigos profetas, é assim. Mas aqueles que permaneceram firmes com Cristo, com Deus, com a palavra de Deus, não arredaram o pé 1 milímetro, eles realmente conseguiram alcançar o objetivo da vida deles, que é a salvação, que é a vida eterna. Jesus Cristo deu vida para cada um de nós através do seu sangue, uma vida que nenhum homem na face da terra pode dar, ou poderia dar. Ele deu a própria vida, foi morto, ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar. Se nós crermos em todo o nosso coração, se nós acreditar que essa palavra é inerrante, é a palavra de Deus, ela foi inspirada por homens de Deus para escrever, ela foi inspirada por verdadeiros homens de Deus. Então, se nós não sairmos do que diz a palavra, não irmos além, como falou Paulo, não irmos além e ficarmos com o que está escrito aqui, temos segurança no que é verdadeiro. Do que é verdadeiro estamos na Bíblia, na palavra de Deus. Temos visto muitos ensinamentos, muitos segmentos bons, pessoas até sinceras, pessoas até que querem viver a verdade. Não sei, por algum motivo, não estou aqui para questionar motivo, cada um responda diante de Deus, cada um vai dar conta diante de Deus, que queira aceitar, que não queira, que queira acreditar, que não queira, Deus é Deus. Então é assim, quando nós colocamos Jesus e mais, parece dar um entender assim que Jesus Cristo não é suficientemente para a nossa salvação. Que o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra não basta para a nossa salvação, nós precisamos de algo mais para se agarrar. Nós temos visto isso em vários locais, em vários segmentos. O ser humano está sempre querendo isso. Mas quando nós temos a certeza que Ele é suficientemente para a nossa salvação, para nos dar vida eterna, para nos curar, para nos proteger, para nos encaminhar até a presença do Deus eterno, para nos encaminhar até a eternidade com segurança. Nós temos essa segurança em Jesus Cristo, ressuscitado.
Em nenhum outro nome foi dado todo o poder como ao Senhor Jesus, no céu, na terra e embaixo da terra. Só Ele, a plenitude. Então não importa o que digam, o que falem, o que mostrem, fora das escrituras, que a gente tem segurança e está seguro no que nós cremos. Eu tenho aprendido muito no decorrer da minha vida, desses anos todos, passei por alguns locais, alguns segmentos, pessoas maravilhosas, pessoas boas, pessoas realmente que querem servir a Deus, mas que a gente vai aprendendo e a gente vai vendo conforme vai lendo a palavra de Deus. O Espírito Santo vai nos abrindo o olho, vai nos mostrando, vai nos revelando através da sua palavra que muitas coisas que estão dentro desses locais, que são aplicados ali, é antibíblico. É fora de contexto. É texto fora de contexto. É versículos isolados. Então, quando nós temos essa certeza, quando nós só podemos ter essa certeza e ver essas coisas quando você pega a Bíblia, que você começa a ler, começa a orar, começa a buscar do Deus eterno, a sabedoria que vem do alto, o entendimento que vem de Deus. Você começa a entender, Deus começa a te mostrar, porque jamais Ele nos deixará enganado. Mas tem muitos lugares que são sérios ainda, são sinceros. Eu não estou generalizando todos, né? Pelo contrário, nem os irmãos que pregam, os pastores, evangelistas, quem quer que seja, né? Mestre, doutor, sei lá, irmão. Tem muitos irmãos sinceros que pregam o evangelho com sinceridade. Às vezes está vendo, como eu posso dizer, a forma de salvação, eu não sei se eu posso falar assim, a forma de chegar até a Deus, talvez ele está vendo de uma forma que não seja a ideal, que não seja a correta, segundo a palavra. Então, ele aprendeu dessa forma, ele cresceu vendo dessa forma no sistema religioso. O sistema religioso não salva ninguém. O sistema religioso, pelo contrário, mata as pessoas. Você quer ver? Foi o sistema religioso que matou o Senhor Jesus Cristo. Foi os religiosos daquela época que mataram o Senhor Jesus. Mandaram soltar Barrabás. E hoje está acontecendo a mesma coisa. O sistema religioso está crucificando o Senhor Jesus Cristo a segunda vez e soltando Barrabás. Quando aparece alguém pregando o evangelho simples, verdadeiro, eles dizem logo que é mentira, que é mentiroso. Diz que é heresia, sendo que a heresia é eles que estão pregando. Como era naquele tempo, lá atrás. Isso não é da agora não. Mas enfim, o importante, irmão e irmã, é você saber que a sua salvação não depende de homens, não depende de religião. Sua salvação depende de um só, Senhor Jesus Cristo, que foi crucificado, verdade, morreu no Calvário, derramou aquele sangue por você, por mim, mas ao terceiro dia ressuscitou, está vivo, ele está vivo, está voltando para levar a sua igreja que ele comprou, pagou um preço muito alto. Os apóstolos, profetas bíblicos da antiga aliança, do Antigo Testamento, da Torá, como falam os judeus, que é o Antigo Testamento para nós, gentios. Muitos morreram até cerrados, outros morreram decapitados. Enfim, para que hoje nós
nós estivesse com essa pepita de ouro, o Evangelho, com a palavra de Deus. Então, meus queridos irmãos, nós temos que ter fé em Deus, acreditar que Jesus Cristo está intercedendo por todos nós e que o Espírito Santo de Deus está nos guiando em toda a verdade, em toda a palavra. Não interessa nos dizer que nós estamos errados quando nós estamos com as Escrituras, quando nós estamos com a palavra de Deus e nós confiamos nos ensinamentos dos profetas e dos apóstolos. Esse é o ensinamento correto. O apóstolo Paulo falou que ainda que desça um anjo do céu, fazendo chover milagre, pregando milagre, fazendo acontecer coisa extraordinária, se não pregar o que eles pregaram, a palavra de Deus seja anátema. Essa palavra anátema seja maldito. Então, meu irmão, nós não podemos ir além. Nós não podemos confiar em quem quer que seja, se não estiver pregando a Bíblia, se não estiver pregando Jesus Cristo ressuscitado, se não estiver pregando o que os apóstolos pregaram, se não estiver pregando o que os antigos profetas pregaram. Porque todos que pregaram apontaram para Jesus Cristo. Todos, começando por Moisés, trouxeram até Jesus. Todos pregaram apontando para Jesus Cristo. Então, quando hoje nós escutarmos outro evangelho, outro qualquer que seja, diferente dos que foi pregado já, do que foi pregado, do que nós temos aqui na mão, ele é anátema. Isso o apóstolo Paulo falou. Ficamos com o que está aqui. Se seguramos no que está aqui. Aqui está a garantia para a nossa salvação. Aqui está a garantia para nós chegar até Deus através de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, quando o Senhor fala que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, o conselho dos escarnecedores, não se senta na roda dos escarnecedores, é porque o conselho que nós temos que obedecer é o conselho do verdadeiro, da palavra de Deus, o conselho dos apóstolos, o conselho do cristão, do homem que tem um coração contrido com Deus, que tem um coração aberto para a palavra de Deus, que tem um coração cheio do Espírito Santo. Esse é o conselho que nós temos que tomar. Não conselho de homens que não crê que Jesus Cristo é suficientemente para a sua salvação. No que diz respeito à nossa vida eterna, nós não podemos acreditar em pessoas assim. Nós podemos até tomar um conselho aqui para a nossa vida natural, porque Moisés também acatou o conselho do seu sogro, lembra? Seu sogro era um sacerdote de Midian, não cria no mesmo Deus de Moisés. Moisés acatou o conselho dele, foi bom para a vida natural. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida eterna, se nós não obedecer o ensinamento que está nas Escrituras dos apóstolos e dos profetas, nós não temos segurança. Nós não sabemos para onde nós vamos. Agora, aqui nós temos certeza. Aqui nós sabemos, porque nós estamos seguros. O homem ímpio, naturalmente falando, ele não tem nada para nos oferecer, além do pecado, além de coisas ruins, coisa pecaminosa, coisas mal. O homem bom tira um tesouro do seu coração, a palavra fala. O homem bom fala coisas boas, flui coisas boas da sua boca que sai do seu coração. O homem bom é aquele homem que ama a Deus acima de qualquer coisa. Uma pessoa que dá um conselho abençoado, baseado nas Escrituras, baseado nos ensinamentos da palavra de Deus, que aconselha o outro que está cabisbaixo, que está triste, está até pensando às vezes em tirar a sua própria vida. A pessoa realmente
que não é que é uma pessoa obediente à palavra de Deus, ela aconselha essa pessoa ao caminho certo, ao caminho correto, que é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, eu queria deixar essa pequena contribuição para o reino. É pequena, é pouca, mas é com muito amor, com muito carinho, com muito respeito e com muita referência ao Altíssimo. Que o Senhor Jesus Cristo vos cubra, cada um que está vendo esse vídeo, e encha com o Espírito Santo e guie em toda a verdade, meus irmãos. Proteja cada um debaixo do sangue de Cristo, para a honra e glória do Deus eterno. Amém.